Fala pessoal, tudo bem? Roberto aqui do canal Relotec Informática. Você que já é nosso companheiro de longa data, você que está aqui pela primeira vez, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Você que não é inscrito, você que já é inscrito, deixa seu like, ajuda a fortalecer o canal. Que agora, galera, novidade para vocês, tem internet de boa qualidade. Ai, que maravilha, galera, agora posso fazer vídeo à vontade, agora sim, agora sim. Antes eu tinha que escolher o que eu queria fazer, ou trabalhar ou enviar vídeo, agora eu posso fazer tudo ao mesmo tempo. Bom pessoal, sem mais delongas, sem mais papo furado, eu vim trazer para vocês aqui uma dica simples, que muita gente já conhece, é lógico, mas principalmente o pessoal que está chegando agora, a garotada nova, não conhece e passa um pouquinho de aperto com placa de vídeo esquentando demais. E você consegue resolver isso de uma maneira simples, de graça, tá? Principalmente você que tem aí uma Radeon, que as Radeon são cabeça quente, todo mundo sabe disso, né? Você pode resolver isso, desde que não seja um problema físico, um problema da placa em si, fazendo o seguinte. A gente sabe que por padrão, todos os fabricantes, seja a Nvidia, seja a AMD, o que eles fazem? Eles colocam a curva de fan bem baixa para justamente evitar o barulho. Ou seja, olha, a minha fan é silenciosa, só que esquecem da temperatura. A temperatura vai subindo, você tem aí um gabinete não tão ventilado, você vê a temperatura da sua GPU bater aí absurdos trocentos graus, aí fica complicado, tá? O que a gente vai fazer? Um programinha aqui chamado MSI Afterburner, acho que todo mundo já conhece, a galera já conhece, e muita gente acha que ele só serve para medir FPS, não necessariamente, tá? Aqui está a interface dele, é um programa gratuito, para quem ainda não conhece ele, é um programa gratuito, eu vou até deixar o link dele na descrição do vídeo para quem quiser baixar, tá? E nele você consegue fazer várias coisas, overclock de GPU, consegue gravar gameplays, uma série de coisas aqui. Inclusive até tem um vídeo meu um pouco mais antigo, que eu ensino assim, né, entre aspas, do jeito que eu consegui gravar, eu dei umas dicas de como você gravar usando o Afterburner. Só que não é isso que a gente vai fazer aqui. Ah, gente, tô com uma GT 1030 aqui, ó, olha que bonitinho. Não é isso que a gente vai fazer aqui hoje. O que a gente vai fazer é aqui, ó. Vamos desde o início. Aqui a tela do Afterburner, vamos aqui em configurações, certo? Esse botãozinho aqui, vamos clicar nele. Vai abrir essa tela. Nós vamos aqui em ventoinha, certo? Vamos aqui, provavelmente ele já vai estar assim. Nós vamos habilitar o perfil. Aí vai aparecer essa outra telinha aqui. O que é isso? Isso aqui é o seguinte. Quanto de temperatura sua GPU vai atingir e quanto de rotação você quer na temperatura X. Ou seja, aqui vocês conseguem ver a curva de ventoinha como é que ela está. Bom, eu quero que quando ela tiver, por exemplo, a 50 graus, a ventoinha chegue a 60%. Por exemplo, ou seja, quando ela tiver a 50 graus, vai chegar a 60%. Ah, não é isso que eu quero. Então eu quero fazer o seguinte. Quando ela tiver em 70 graus, vamos setar aqui 70 graus, eu quero que esteja a 80% de rotação, que eu quero o meu PC frio. Então você vai ajustando nessa curva aqui, a porcentagem da velocidade da ventoinha com a temperatura que você quer. E você vai ajustando. Você aplica, a partir do momento que você aplicou e toda vez que você abrir o Afterburner, esse perfil vai entrar na sua GPU. Ah, mas tem que ficar... Não, você pega, minimiza o Afterburner, certo? E deixa ele rodando. O que vai acontecer? Quando a sua placa de vídeo começar a atingir tal temperatura, ela vai sair do perfil do fabricante, certo? E vai entrar nesse perfil personalizado que você colocou aqui, deixando a sua deixando a sua GPU mais fria. Só que o ruído vai aumentar, é lógico que vai aumentar. Agora, observa bem a temperatura, que às vezes a pessoa acha que a minha placa está a 60 graus, está quente. Não. As placas trabalham normalmente até uma temperatura absurda de 90 graus, dependendo da GPU, ela até suporta. O ideal é chegar nos 70, 70 e poucos graus e manter isso daí. Começou a subir demais, você vem aqui no Afterburner, baixa esse programa, faz esse esquema aqui que eu coloquei para vocês. Ah, eu quero quando ela chegar a 75 graus, eu quero que esteja a 85% de rotação. Você vai colocando o seu perfil,
vai vendo, vai ajustando direitinho, vê como é que se comporta a temperatura da placa, quais os jogos que você joga, se você trabalha com renderização de vídeo, com arquivos pesados, vai observando a temperatura dela e vai ajustando conforme você quiser. Aí é uma dica muito importante, principalmente para a galera aí que tem Radeon. Que a gente sabe que as temperaturas da Radeon são, né, daquele jeito, né? Quem tem Nvidia não sente tanto, dependendo da Nvidia, não sente tanto. Mas quem tem Radeon sente. Você faz aí um ajuste simples, num programa gratuito, não é nada pirata, simples de você baixar, como você viu aqui, simples de você mexer. Você vai ajustar a porcentagem da ventoinha com a temperatura, né? Vai fazer essa curva aqui, aplicou, deu ok, tá salvo. Você vai jogar, abre o Afterburner, minimiza ele está rodando de fundo, seu perfil está salvo, sua placa roda fria. Agora, vamos lembrar o seguinte, Roberto, eu fiz tudo isso, tá? Coloquei a curva de falta e minha temperatura continua subindo demais. Tá batendo aí 90 e tantos graus, chegando a 100 graus, está desligando, está acontecendo alguma coisa. Então aí já é questão de um problema físico da placa. Pode ser sujeira, pode ser a pasta térmica que já foi embora. Se você não tem a segurança de abrir a placa para olhar, você não sabe fazer isso, leva para quem sabe fazer, tá? Não vai se meter a besta. Tem placa que é simples de você abrir, que nem essa GT 1030 que eu estou usando aqui, era assim, você desparafusa 4, 5 parafusos ali, ela abriu completamente, você faz a limpeza nela, troca a pasta térmica, parafusa de novo, acabou. Tem placa que já é um pouquinho mais complexa, tem heat pipes, tem uma armadura bem mais complexa de você desmontar e montar novamente. Tem fios, tem conexões, às vezes tem LED para ligar. Então, se você não tem segurança de abrir uma placa para olhar, se mesmo fazendo esse procedimento ela continua com temperatura alta, leva num técnico de confiança ou alguém te indicando um técnico de confiança. Leva, ele vai abrir, ele vai olhar, às vezes uma simples limpeza, às vezes o cooler está muito sujo, né? Os dissipadores estão muito sujos, a pasta térmica secou e a temperatura vai aumentar, não adianta, isso é fato. Então, de tempos em tempos, quanto é que tempo você recomenda a gente fazer uma limpeza na placa de vídeo e tal? Vai variar muito, isso varia muito de placa para placa, varia muito de uso para uso, varia muito se você está seu PC está num local que suja muito, que absorve muito pó, então isso também aumenta a temperatura não só da placa de vídeo como do PC como um todo, certo? Então tudo isso são detalhes que você tem que observar para a temperatura da sua GPU e para a temperatura do seu processador, do seu PC como um todo, certo? Observa, fez esse esqueminha, funcionou? Maravilha. Fez esse esquema, não funcionou, continua subindo? Então já é hora de abrir essa GPU sua, trocar a pasta térmica, fazer uma limpeza. Não tem a segurança de fazer? Não sabe fazer? Não se mete a besta. Leva para quem que sabe, para fazer o serviço com segurança, tá certo? Pessoal, não vou me estender mais, tá? É só uma diquinha rápida para vocês aí. Qualquer dúvida, comentários, sugestões, deixa aí, que eu, na medida do possível, eu respondo todo mundo, tá? Às vezes não dá tempo, às vezes fica um pouco corrido para mim, eu não consigo responder, mas na medida do possível eu atendo todo mundo, tá? Galera, valeu, obrigado pela companhia. Um grande abraço e agora com a internet nova, dá pra postar bastante vídeo, vocês vão ter que me aturar. Valeu, galera, um grande abraço. Fui!